Olá pessoal, meu nome é Tairo e hoje eu falarei sobre o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1. E esse Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, ele explora a relação entre uma função que calcula a área a partir de uma função dada e a função dada, que nesse caso é o f de t. Dessa forma, nós temos aqui, neste desenho, a variável independente t e uma função f de t, que é esta função aqui, definida em um intervalo AB. Já a função que calcula a área, nós primeiro temos que escolher um ponto C, que é um ponto fixo, a partir de qual ela irá calcular a área do valor deste ponto, que é o meu C, até o x, que é também uma variável, porque ele vai ter a liberdade de andar pelo eixo t, e ao andar pelo eixo t, nós teremos valores diferentes da área. Então, dessa forma, o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, vai explorar a relação entre o a de x e a função f de t, sendo o a de x a área entre o f de t até o eixo t, de C até o x, que entrará nesse lado aqui. Tendo entendido essa parte inicial, nós vamos ter que a área, que nesse caso é o meu a de x, ele vai ser a integral de C, que é o ponto fixo, até x, que é o que varia, de f de t dt. E aqui é importante lembrar que esse t aqui, ele simplesmente vai fazer a varredura. E o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 1, diz que a derivada da função a no ponto x, ou seja, se aqui eu tenho a função a, certo, confinada aqui, a função a, o valor da derivada de a no ponto x, que é esse ponto aqui, vai ser, no caso, o f, o valor de f, aplicado a x. E dessa forma nós temos uma relação entre a função que calcula a área e a derivada, em que a área é a integral da derivada dela. É importante, a partir desse esquema, ter também uma interpretação geométrica, meio que uma prova visual, apesar de não ser uma demonstração completa do que está acontecendo. E para isso eu vou utilizar como base um teorema, e este teorema é o teorema do valor médio para integrais definidas. E esse teorema diz o seguinte: se eu tenho uma função f definida neste intervalo aqui AB, então haverá um valor c neste intervalo AB, de que a função f aplicada em C vai ser a média da função. E de outra forma, se eu pegar a média da função, multiplicar pela largura do intervalo, eu terei o quê? Justamente o valor da integral. Ou seja, esse ponto C, ele vai estar entre A e B, e a função aplicada em C vai ser a média da função f, que de outra forma, se você pegar a média e multiplicar pela largura do intervalo, você terá o quê? O valor da integral. E a interpretação geométrica, ela parte do fato de que, se eu definir um ponto C
Vamos definir um ponto C. Neste caso, aqui, a área de x até x mais h entre a função f e o meu eixo, que no caso vai ser o eixo t, ele vai ser a área toda, certo? Toda essa área aqui, que vai de C e f de C até x mais h, menos o que? A área que vai de C até x, resultando no final somente esta partezinha aqui. Beleza? Então, expressando isso de uma forma mais matemática, sem rabiscar muito, nós teremos que a área entre x e x mais h, que é a integral de x até x mais h de f de t dt, ela será a integral de um ponto C de f de t até x mais h, menos a integral de c até x de f de t dt. Da definição anterior, vocês devem lembrar que a integral de c até x de f de t dt, ela vai ser o a de x. E trocando x por x mais h, nós teremos também a de x mais h. E este último termo, que na verdade é o primeiro termo, nós podemos expressar ele através do valor médio de f de t neste intervalo multiplicado pela largura do intervalo, ou seja, utilizar o teorema do valor médio para integrais definidas. E dessa forma, o valor de z que entra aqui, ele vai estar entre x e x mais h. Com isso, nós temos quase o problema todo resolvido, porque é só resta passar h dividindo para o outro lado e fazer o limite de h tendendo a zero dos dois lados. Então, aqui nós notamos que este termo aqui é a definição de derivada para a de x. Ou seja, isso daqui vai me dar a derivada de a de x. Já ao outro lado, nós temos que retornar à figura, porque o limite de f de z com h tendendo a zero, bem, com h tendendo a zero, x mais h vai tender cada vez mais a x. E como z é um valor que fica entre x e x mais h, nós vamos ter que, pela continuidade da função f, irá acontecer que z irá se aproximar de x. Logo, nós vamos ter, de um lado, f de x, e do outro lado, a derivada da função da área aplicada em x. E dessa forma, nós chegamos no resultado do teorema fundamental do cálculo, parte 1. E ele também pode ser expresso dessa forma. Em vez de colocar a linha de x, né, nós colocamos o linha explícito, como vocês podem ver aqui, com a derivada, e a função a de x, que é uma função de x, também explícita aqui, com essa variável meio que de varredura, eu posso dizer assim, que seria a variável t. É importante notar que t só está presente dentro da integral porque literalmente é feita uma varredura. E x ele está presente em tudo o que fica fora. Aqui nós temos x também, aqui nós temos x também. Evidenciando que apesar da minha variável independente,
que eu estou varrendo é o t, a variável, a função da área, e assim como também a derivada, elas estão estipuladas para x. Então é importante não confundir t, que no caso é a variável de varredura, com x, que é justamente o ponto que vai definir a função a de x como uma função deste ponto, da área até aquele ponto, assim como que a derivada de a de x vai ser a função f, que é a função interna. Notem que é a mesma função, mudando apenas a variável, aplicada aonde? No ponto x. Com essa intuição, nós podemos usar o teorema para trabalhar, e nós temos aqui um pequeno exemplo, que é achar f' de x, sendo f de x definida pela integral de x ao cubo até x ao quadrado, de t elevado a sexta sobre 1 mais t elevado a quarta. E para resolver essa integral, nós temos que, tipo assim, você pode resolver ela escrevendo várias vezes t elevado a sexta mais 1 mais t elevado a quarta. Mas para ficar mais enxuto, vamos adotar uma convenção de que essa função que está dentro da integral vai ser chamada de g de t, que é t elevado a sexta mais 1 sobre 1 mais t elevado a quarta. Com isso, eu posso dividir essa integral em duas, e indo de um ponto C, que seria uma condição inicial, até x ao quadrado de g de t dt, menos a integral de C até x ao cubo de g de t dt. E com isso, eu posso usar a regra da cadeia, porque no caso, essas integrais ficam em função de uma função de x. Então, para derivar, eu realizo a derivada da função externa, multiplicada pela derivada da função interna. Como a derivada da função interna a gente já conhece, que é o que? G de x, porque é simplesmente trocar tudo que é g de t por g de x. Nesse caso, tudo que é t em g de t por x. Nós notamos que aplicando a regra da cadeia vai ser a derivada de x ao quadrado, que é 2x, multiplicando quem? G de x, menos a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado, vezes a derivada da interna, que vai ser, no caso, g de x. Com isso, nós chegamos no seguinte resultado, que meu f' de x vai ser 2x vezes g de x, menos 3x ao quadrado g de x. Colocando g de x em evidência, vamos ficar com 2x menos 3x ao quadrado, parênteses, como vocês estão vendo aqui, vezes meu g de x. E com isso, nós só precisamos ver em g de t tudo que era t e mudar para x. Tendo então que meu f' de x vai ser 2x menos 3x ao quadrado, entre parênteses, que multiplica x elevado a sexta sobre 1 mais x elevado a quarta. E com isso eu termino aqui essa videoaula, né, sobre o primeiro teorema fundamental do cálculo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também. E qualquer erro, qualquer coisa, por favor, coloquem nos comentários, que eu lerei os comentários. Se você gostou desse vídeo, você coloca o joinha com o polegar para cima. Se você não gostou, você coloca o joinha com o polegar para baixo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.